Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Que maravilha, nós estamos na casa do Senhor unidos para bendizermos o nome dele. E ele é bom, sua misericórdia é infinita e mais uma vez se renova sobre as nossas vidas. Sem perda de tempo, quero convidá-los para que possam abrir as nossas Bíblias lá na carta aos Efésios, por favor. Carta aos Efésios, capítulo de número 2. Carta aos Efésios, capítulo de número 2. Nós leremos a partir do versículo de número 11 e encerraremos a leitura no versículo de número 13. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, a partir do seu versículo 11 adiante. Vamos encontrar, podem dizer amém? Se é escrito assim, igreja. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Levante uma de suas mãos assim por gentileza e diga: eu estou perto do Pai Celestial. Você pode dizer amém? Tome seu assento, por favor, e me preste alguns minutos de sua mais que preciosa atenção. Meus irmãos, todas as tragédias que nós vemos nos noticiários e que nós conseguimos observar pela história escrita, pela história contada, sendo guerras, rumores de guerras, doenças, mortandade, intrigas entre pessoas, quer sejam estas desconhecidas ou conhecidas, enfim. Todas estas tragédias não têm um ponto inicial senão o Jardim do Éden. Porque foi no Jardim do Éden que o pecado entrou no mundo. O pecado é a causa de todas as desgraças que tem assolado a humanidade até a época atual. O pecado, com o passar do tempo, vem colecionando vitórias sobre toda a raça humana. Quando Adão pecou contra Deus e a sua esposa também assim o fez, eles contraíram uma dívida espiritual com um camarada, entre aspas, chamado pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, o homem deveria entregar ao pecado aquilo que ele devia ao pecado. Ou seja, o pecado é como um trabalhador. Alguém que a humanidade chegou, se apresentou diante dele e disse: você pode pedir o que você quiser depois de você executar o que eu desejo. E o pecado pergunta à humanidade: então o que você quer? A humanidade responde: eu quero prazer. Eu quero prazer. Eu quero prostituição e prostituição. Eu quero bebedeira. Eu quero balada, forró e forró. Eu quero vício. Eu quero que você me dê prazer. Eu quero que você me traga uma alegria. Satisfaça a minha vontade. Aí o pecado trabalhou incessantemente para entregar à humanidade aquilo que a humanidade pediu a ele. E agora, quando o pecado vem cobrar o
Não, mas você não me disse que você ia querer em troca do prazer que você me proporcionou. Mas o pecado diz, mas você fez um acordo comigo. E aí, o pecado vai acionar a humanidade no tribunal, acionar a humanidade judicialmente diante de Deus. E para isso o pecado precisava de fazer o quê? Procurar um advogado. Então quem é o advogado do pecado? Satanás. Quando você pega o livro de Jó, você percebe que desde o início ao fim, Satanás se apresenta diante de Deus, acusando Jó de ter pecado contra Deus, acusando Jó de ser alguém interesseiro, que só faz o que Deus quer para receber de Deus em troca as bênçãos, as benesses da fé. E o diabo diz, não, ele só te serve porque o Senhor abençoa tudo que ele tem, ele é visto como um acusador. A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse que o diabo é conhecido como o acusador de todos os irmãos. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 12:10, que o diabo acusa os irmãos. O diabo é aquele que acusa, ou seja, o diabo é o advogado da morte. O diabo é o advogado do pecado, aliás, e pede para que nós paguemos o salário do pecado, que é a morte. Há uma outra passagem bíblica onde a Bíblia nos irá mostrar esta grande verdade, ilustrar essa realidade que é muito bela, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, eis o que Pedro diz. Pedro diz que de quem você se deixa dominar, tal se você se torna servo, você se torna escravo. Isso é lei do Antigo Testamento. Deus estabeleceu uma lei dizendo o seguinte: se você dever a alguém e você não tiver com o que pagar essa pessoa, você terá que trabalhar para essa pessoa até que a dívida seja quitada. Mas quem disse que nós, sendo devedores ao pecado, tínhamos em nossa conta um dinheiro suficiente, um recurso suficiente para pagar o que nós devíamos a Ele? Não tínhamos. Então a humanidade tornou-se escrava do pecado. E como a humanidade não tinha com que pagar o salário, então a humanidade ficou escrava do pecado e ficaria escrava para todo sempre. E o pecado vem derramando sobre a humanidade uma série de desgraças, porque ele era senhor da humanidade, e sendo um senhor e a humanidade sendo serva, a humanidade sofreria o castigo do pecado. Sendo um senhor que reina com mãos de ferro, um senhor que é super rígido naquilo que ele deseja fazer e realizar, nós estávamos sofrendo debaixo do jugo do pecado. Vocês se lembram de 2 Samuel capítulo 4, onde uma mulher vai até Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo que temia o Senhor, morreu, e veio um credor para tomar os meus filhos? É exatamente essa lei sendo aplicada na física e na prática. Porque ela não tinha com que pagar a dívida, então poderia ser ela e seus filhos serem levados para servirem ao Senhor a quem eles deviam. A Bíblia diz que de quem alguém deve, do tal se torna escravo. É por isso que no Antigo Testamento, Deus, quando promete a Israel, em Deuteronômio capítulo 27 e 28, dentre as promessas que Deus derrama sobre a vida daquele que obedece, falando aqui restritamente sobre o povo judeu, Deus diz assim: vocês emprestarão a muitos e não tomarão emprestado. Por que não tomam emprestado? Porque se vocês tomarem emprestado, vocês se tornam servo daquele a quem vocês devem. Eles estão dizendo: eu não quero que vocês sejam servos de ninguém. Eu não quero que vocês devam a ninguém, porque se você deve a alguém, espiritualmente você é inferior à pessoa que você está devendo. Isso aqui é princípio bíblico, é Bíblia pura. Se você deve a alguma pessoa, você é inferior à pessoa a quem você está devendo dinheiro.
E nós, a humanidade como um todo, não tínhamos bagagem, não tínhamos recurso, não tínhamos nome o suficiente para pagar de fato a dívida que tínhamos com o pecado. Então era necessário que alguém viesse e pagasse a nossa dívida. E aí, a Bíblia diz que uma jovem por nome de Maria, desposada com José, recebe a visita de um anjo chamado Gabriel, e Gabriel diz: salve agraciada, o Espírito do Senhor te cobrirá, e você estará grávida, o que nascer de você libertará o seu povo das dívidas, libertará o seu povo do jugo, libertará o seu povo do pecado, trará libertação para toda a raça humana, para toda a humanidade. E Maria esteve grávida. E Paulo irá nos mostrar no livro de Filipenses, no capítulo 2, esta verdade, conhecida no grego como akenoses ou kenoses, que é o processo de esvaziamento de Cristo para descer e ser um como nós somos. E vai dizer Paulo, ele mesmo subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, comprimiu, diminuiu, ficou pequeno, e na forma de homem, tomou forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que o Senhor o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está sobre todo nome, para que os joelhos, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrem e toda a língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que Paulo está dizendo? Que um dia um Senhor que estava nos céus, que nem mesmo os céus dos céus conseguem comportar toda a sua glória e formosura, Ele desceu. Ele, sendo grande, diminuiu ao ponto de ficar minúsculo, a fim de caber no útero de Maria do tamanho de uma pera. O Deus que enche os céus ficou pequeno por amor a nós. Aquele que criou o mar e todos os oceanos ficou pequeno, habitou entre nós, encarnou e sentia sede como nós sentimos sede. Esse Deus que nunca teve medo, que nunca sentiu dor alguma, desceu à terra, e na terra ele suou grandes gotas de sangue, e na terra ele chorou, e na terra padeceu, e na terra ele sofreu, tudo por amor a você e por amor a mim, para pagar a nossa dívida. Ele desceu tomando forma humana, e ele começou sendo levado pelo Espírito até o deserto. E no deserto, depois de ter sido tentado por Satanás, pois já sabia muito bem da sua missão, já tinha sido batizado por João Batista, reuniu discípulos, os principais eram 12, e todos os dias com esses discípulos eram dias de milagres. Ele vem fazendo com que mortos se ressuscitem. Ele vem numa jornada imperativa. Ele vem numa jornada crescente, aliás. Ele vem fazendo cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, ressuscitando morto, fazendo paralítico caminhar sobre a terra. Ele vem curando os leprosos, vem convertendo prostitutas, trazendo os ladrões para perto de si, convertendo-os com a palavra da sua vida. Essa palavra diz que o povo que estava habitando nas trevas viram brilhar uma grande luz, que luz é essa? A luz do Evangelho pregado por Cristo Jesus. E era quinta-feira. E os discípulos pensavam que era um dia de milagre, como outro qualquer. Ele reúne eles no meio de uma mesa e diz: eu vou declarar para vocês a minha vontade. Eu desejei muito estar convosco neste dia. Era noite de Santa Ceia. Ele diz: uma que está entre vós há de me trair. Ele se pergunta: quem é que há de te trair? E revelado depois que Judas seria o traidor, ele é preso. Esse Jesus que é preso é colocado de pendurado numa estaca, e toda aquela noite irão flagelá-lo, irão feri-lo,
irão machucá-lo, com um chicote chamado azorrague, baterão nas suas costas. Esse chicote, na sua ponta cavidade, era osso de carneiro e pedaço de chumbo. E quando o carrasco levava o chicote às suas costas, os ossos cravavam, e puxava e rasgava, e o sangue espirrava, chorava. O carrasco parou, ele estava de pendurado na corrente do tronco, sem força alguma para caminhar, sem força alguma para se levantar. Você consegue ouvir o gemido dele nesta noite? Foi por você. Você consegue pensar na respiração ofegante? Foi por você. Outro dia, eles que tinham colocado sobre ele um pano enrolado, e toda aquela noite o pano ficou sobre o seu corpo. Era uma noite fria, por isso que Pedro, quando negou ele pela terceira vez, ele estava diante de uma fogueira, porque era uma noite fria. Ele ficou toda a noite ali com aquele pano, e de manhã, quando viram ele com o pano, pegaram no pano e arrastaram com toda a força, sem nenhum cuidado. Imagine todas as feridas que já estavam nas costas, que tinham se agarrado àquele lençol, se abriram novamente, instantaneamente. Ele deve ter gemido muito. E o sangramento começa novamente. Coloca uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, batem contra isso, o seu crânio fica totalmente desfigurado, ele está irreconhecível. É por isso que Isaías diz a respeito dele, no capítulo 53, não víamos formosura nele para que o desejássemos, porque ele está desfigurado. Você já viu uma pessoa bonita desfigurada? Ninguém que está desfigurado é bonito. Tapam o seu rosto com a mão, batem, desferem golpes sobre o seu rosto, escarram sobre a sua face, é catarro misturado a cuspe e a saliva, escorrendo no rosto, pegam na barba dele e arrastam, arrancando com toda a força. Eles estavam tentando de toda forma destruir Jesus moralmente. Era um escárnio público. Eles estavam humilhando, pisando no Filho de Deus, aquele que veio justamente para pagar a dívida deles. Esse Jesus será obrigado a carregar o madeiro até o alto do monte, chamado Gólgota, conhecido como Caveira. E lá vai Jesus pelo caminho da via dolorosa. E há um historiador que diz que se alguém perguntasse para onde levaram o Cristo, para onde levaram o Jesus conhecido como Nazareno, alguém me responderia dizendo: olha para o chão, segue as pegadas do sangue que você vai saber onde ele está. Levaram-no para o alto do monte, deitaram-no no chão, esticaram os seus braços, desconjuntando-o. E coloca-se então um prego sobre a mão direita e desfere-se um golpe firme. E esse golpe que crava as suas mãos na madeira faz o sangue escorrer. As pessoas ao redor estão dizendo: se fosse mesmo Cristo, não estaria passando por isso. Como pode um Deus sangrar? Como pode um Deus que chora? Como pode termos um Deus que lamenta, que padece? Como pode termos um Deus que se deixa humilhar desta forma? Maria está chorando, João está chorando. Pega sua outra mão, desfere um golpe sobre um cravo dos seus pés, juntando um pé no outro. Levanta-se a cruz. Já se tinha um buraco no chão e arrasta-se a cruz. E quando se arrasta-se a cruz com a corda, os homens, a cruz desce rapidamente. Isso deve ter rasgado um pouquinho mais as suas mãos e os seus pés. Ele tem que fazer uma força para ficar ali na cruz até a hora em que Deus havia determinado para que ele morresse. Alguém está embaixo dizendo: se tu és mesmo Cristo, desça de daí, creremos. E ele está em silêncio. E bandido ao lado que está dizendo: se tu és o Cristo, tira-nos daqui e escapa-te por tua vida, e creremos. E ele está em silêncio. Todo este sofrimento, toda esta dor, todo esse
partido na cabeça dele a coroa de espinhos, as humilhações, o rasgar das suas vestimentas, expondo as suas vergonhas do seu corpo. Tinha o objetivo de pagar a nossa dívida. Isaías capítulo 53, eu vou caminhar aqui rapidamente. 53, versículo 3 diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reportávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe o que Isaías está dizendo? Ele está apontando o dedão na sua face, apontando o dedo da minha face, dizendo: era para você sofrer aquilo ali. Os pregos nas mãos era para você. A coroa de espinhos era para você. As cusparadas e escarradas da face pertenciam a você. A culpa era sua. A culpa era minha, a culpa era nossa. Mas esse Cristo, ele desceu para fazer vontade do Pai, e ele me disse: eu sei que eles não conseguirão pagar a dívida com o pecado, eu sei que eles não têm poder o suficiente para fazê-lo, então eu entrego a minha vida em favor deles, porque não há amor maior do que este, de alguém entregar a vida pelos seus amigos. Você precisa se conscientizar disso. Era para você a cruz, era sua. Isso não te constrange? Isso não faz seu coração bater mais forte? Isso não te faz pensar em viver de maneira santa, porque ele entregou tudo o que ele tinha em favor de você? E de repente, esse Jesus que se entregou e que derramou até a última gota do teu sangue no alto da cruz, irá dizer: tetelestai, está consumado. Em outras palavras, está quitado. É só você pegar a Bíblia grega e você vai ver tetelestai, ver o significado. Significa estar pago. Sabe o que ele está dizendo? A dívida que a humanidade tinha com o pecado está paga. Agora ele está livre para caminhar sorridente. Agora ele está livre para caminhar sorridente. Imagine você aí hoje. E se hoje você tivesse uma dívida de 3 quintrilhões, de 5 quintrilhões, aliás, e aí? Tem dinheiro na conta para pagar? Não tem? É como se a humanidade estivesse devendo uma dívida impagável. Jesus vem e diz: no meu sangue está consumado, no meu sangue está pago. E se a dívida está paga, nós não devemos nada, absolutamente nada ao pecado, e não temos que ficar ouvindo acusação de Senhor ninguém, não temos que ficar tentando calados, o diabo apontando a nossa face dizendo: não, Deus não te perdoa. Não, perdoou sim. Pelo sangue nós somos lavados, pelo sangue nós somos remidos, pelo sangue nós somos justificados, pelo sangue nós somos curados, pelo sangue seremos glorificados, pelo sangue subiremos para morar com ele um dia, pelo sangue somos reconciliados. Eu concluo. Efésios capítulo 2, o que lemos hoje diz: nós que estávamos longe de quem? Longe de Deus, longe de quem? Longe do amor, longe de quem? Longe da libertação, longe de quem? Longe do céu. Agora estamos perto, pois fomos reconciliados na morte de Jesus. As mulheres ficaram tristes, magoadas. Ele morreu. Lá vão elas no domingo pela manhã procurar o cadáver de Cristo Jesus.
Quando chega lá, tem um anjo que está dizendo: ele não está aqui, mas já ressuscitou. A tumba estará aberta. Não tem mais ninguém lá. Esse Cristo triunfou sobre o pecado. Ele triunfou sobre os sacerdotes hipócritas. Ele triunfou sobre o mundo. Ele triunfou sobre Satanás. Ele triunfou a chicote romano. Ele triunfou diante das afrontas. Ele não cedeu diante das tentações. E ele também triunfou sobre a morte. A tumba está vazia. O esse Cristo hoje está sentado à direita de Deus Pai, sendo reverenciado por Miríades e Eja. Eu me lembro no livro de Atos, quando ele subia, alguns anjos estavam ao redor dele, os discípulos estavam atônitos olhando um Cristo que era assunto aos céus, que subia para os céus, e os anjos disseram aos discípulos, porque estão atônitos, olhando para cima, esse Cristo que subiu para o céu, um dia ele voltará para nos levar para morar com ele. Tem lugar preparado para você, para tua família, para o teu vizinho, para toda a raça humana. O céu está aberto, finalmente. Sabe o que é lindo? Todo time tem uma dificuldade maior para ganhar quando está jogando no campo do seu adversário. No seu campo tem uma facilidade a mais, mas jogando em campo inimigo, em território inimigo, é difícil, por causa da força da torcida, ainda mais quando é torcida única. Quando o homem e a mulher pecou, essa terra tornou-se um território do diabo. O diabo não está no inferno não, tá? Não existe ainda um inferno com demônios. Todos os demônios estão aqui na terra. Presbítero, tem gente no inferno? Tem. Só existe um inferno hoje, que é o inferno de almas, de pessoas que não serviram a Cristo. E essas pessoas não estão sendo castigadas por Satanás, não. No inferno não é o diabo que castiga ninguém. O diabo não precisa fazer. No inferno o diabo também será castigado. No inferno ele vai padecer, vai sofrer também. Isso aí é gibi. Essa história de que tem demônio, com garfinhos espetando alma, o povo está gritando, isso acontece. Os demônios estão tudo aqui na terra. Estão tudo andando aqui. Satanás está aqui na terra também. Só existe um inferno hoje de almas, de pessoas que não se revelam, que estão sofrendo lá. Tem o dia certo para o diabo ser condenado. Aí ele vai ser lançado naquilo que nós chamamos de inferno final, que é o lago de fogo. Ele e as outras almas. Aí sim. Mas vamos lá. Todo time tem dificuldade de vencer no campo adversário, no campo inimigo. E essa terra tornou-se a terra do diabo, o campo do diabo, onde o diabo matava, onde o diabo aniquilava, onde o diabo pisava, onde o diabo colocava doença. Jesus nasceu nessa terra. No campo do inimigo, ele deu de goleada no diabo, no campo do diabo, no território do diabo. É por isso que a Bíblia diz que Cristo expôs as potestades das trevas ao vitupério, expôs a vergonha, expôs ao vexame, porque é vergonha para um time perder dentro de sua casa, é vergonha para um time perder dentro do seu estádio. Imagina a vergonha do diabo, perdeu de goleada para Jesus, que desceu do céu, venceu ele, triunfou ele. Meu amigo, deixa eu dizer algo interessante aqui. Você, camarada, consegue se alegrar quando o seu time faz um gol no adversário. Você, minha irmã, se alegra quando o seu time faz gol no adversário. Até pula, até vibra, levanta a mão, sapateia. Mas Jesus venceu o inferno, venceu a morte, venceu o pecado. E cadê você para adorar? Cadê você para adorar? Cadê você para adorar? Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Pelo sangue receba a vida hoje. Pelo sangue receba a cura hoje. Pelo sangue receba o poder hoje. Pelo sangue receba a graça hoje. Pelo sangue receba a força hoje. Pelo poder do sangue de Jesus. Levanta a mão, levanta a mão. Eu profetizo
profetizo sobre esta igreja: vida, intimidade com o Pai, intimidade com o Filho, intimidade com o Santo Espírito. Levanta a mão, dai glória, aplauda, aplauda, aplauda o nome de Cristo. Ele é o campeão dos campeões. Jamais se esqueça, ele venceu por você. Que Deus te abençoe, agradeça a oportunidade em nome de Jesus.